Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos mais um dia e Ele poder dedicar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação de hoje está no livro de Jó, capítulo 32. E o nosso versículo de trabalho é o versículo 10. E nele está escrito: portanto, escuta o que eu digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Nós, no último devocional de ontem, a gente viu que Jó, ele se coloca com a certeza que ele é inocente, né? Ele se coloca com a certeza que ele é inocente e ele pede para que o Senhor pese na balança da justiça do próprio Senhor. E ele relata, ou ele elenca uma série de situações da vida, da nossa vida de conduta, né? Em que ele praticava, ou seja, que ia ao encontro dos ensinos do Senhor. Ou seja, de uma vida moral, de uma vida de decência, de uma vida ética. E quando a gente para analisar isso, de uma forma muito simples, eu tenho certeza que você na sua vida prática, talvez até você mesmo, você se vê analisando suas condutas e você se encaixa dentro do que Jó estipula, dentro do que Jó, vamos dizer assim, traçou como meandros de uma vida de perfeição, uma vida de sincera, uma vida honesta. Então, por vezes, você é uma pessoa responsável, você é trabalhadora, você, em relação com seus pais, você tem um nível de decência, de moral adequado, você honra seus pais, você os ajuda, você divide, porque presta auxílios a necessitados, você é um homem que procura manter o seu nível de fidelidade com sua esposa sempre muito, muito adequado. Ou seja, você é uma pessoa moralmente perfeita para a sociedade. Só que, muitas vezes, como não é o caso de Jó, essa conduta moral, essa conduta ética, essa conduta social respeitável, ela não é pautada exatamente num temor do Senhor, numa, vamos dizer assim, numa submissão de sua própria vida a uma vida diante de Deus. Não é pautada dentro de princípios que você considera normal para uma vida em sociedade, ou adequado ou saudável para uma vida em sociedade. E talvez, assim, na explanação que Jó dava, tenha ficado um pouco desse aspecto. Sendo que, na verdade, Jó, ele moralmente, não só moralmente, mas em termos de temor, os princípios dele baseavam-se numa vida de obediência ao Senhor. E essa é a grande característica. E no embate entre Jó e os seus três amigos, havia ali presente, a Bíblia não havia relatado antes, mas quando chega aqui nesse capítulo 32, ao homem chamado Eliú. Lá no versículo 2 é retratado da seguinte forma: acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Buz, do grupo de família de Arão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. Então ele traz essa, vamos dizer assim, essa concepção. Primeiro dá uma breve introdução, né? Até o momento nós não tínhamos uma noção que existia vamos chamar assim, um terceiro, né? Já que imaginávamos a presença de Jó, seus amigos, mas existia ali esse jovem, esse homem. E esse homem, ele fica, vamos dizer assim, zangado com Jó, porque Jó se coloca na posição de inocente, ele retrata aqui como se Deus fosse culpado, mas na verdade Jó não atribui a culpa a Deus. Jó, ele traz, isso aqui é uma percepção, é a visão do Eliú, mas Jó o tempo todo ele trazia uma concepção que ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquele sofrimento, já que ele se achava inocente. E como a gente viu lá naquele capítulo 23, eu acho que era o versículo 5, em que ele dizia o seguinte, que queria que pelo menos que Deus falasse com ele, ele entenderia se Deus falasse, mas Deus não falava com ele. Então ele se sentia nesse aspecto abandonado. Não era uma questão de culpa, era uma questão de ausência, uma questão de incompreensão. Mas esse jovem, ou esse homem, também se sentiu zangado aos amigos de Eliú, aos amigos de Jó. Esse Eliú se sentia também zangado, ou seja, ele estava zangado com Jó, porque se colocava na posição de inocente, e estava zangado com os amigos, com os três homens, porque eles, nas suas abordagens, centrando principalmente no aspecto de Jó como recebendo um ato punitivo de Deus, né? E ele queria expressar sua opinião, porque ele se zangou, porque esses homens não tiveram a capacidade de convencer Jó, vamos dizer assim, da justiça de Deus. Ou seja, daquele ato como proveniente de Deus. Ele não conseguia convencer Jó. E o que nós vimos, então, durante todos esses 31 capítulos, ou praticamente durante 29 capítulos, vamos dizer assim, efetivos, era uma relação, um combate de ideias, um combate de opiniões, um combate de visões, em que um não conseguia calar o outro, ou um não conseguia fazer com que o outro aceitasse as suas visões. De fato, ambos tinham seus erros. Um porque se centralizava no ato de pecado de Jó, e o próprio Jó, porque ele centralizava que a sua compreensão só seria, vamos dizer assim, possível se Deus o explicasse para ele, senão ele se sentia injustiçado. E aí entra esse personagem, que ele traz ali, que a Bíblia, segundo eu fui ler sobre esse personagem, não traz muitas menções, há uma tentativa de ligar ele a sua origem ali a Abraão, não há muita, vamos dizer, certeza entre isso, são os aspectos que os estudiosos tentam trazer, e ele quer falar.
E o interessante é que ele quer falar, mas ele deixa bem claro, ele quer dar a opinião dele. Ele quer dar, ele quer dizer assim, eu também quero falar. E ele se coloca, ele diz que ele ficou ali só escutando, aguardando aquelas pessoas responderem, porque eles tinham, que como eles eram mais velhos do que ele era muito mais moço, porque ele se coloca aqui realmente como uma pessoa jovem, ele diz assim, eu sou moço. Quando ele chega no versículo 5, ele diz assim, ó, quando viu que eles não souberam como responder a Jó, ele ficou zangado. Aí ele diz, eu sou moço e vocês são idosos, foi por isso que não me atrevi a dar minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência. Então ele reconhece um princípio de sabedoria, um princípio de respeito e de autoridade. Ele reconhece que aqueles homens deveriam ter tido a capacidade, discernimento e sabedoria para responder a Jó, para convencê-lo da ação divina. Mas eles não tiveram essa capacidade, pelo menos na visão do jovem. Então o jovem resolve, então, por uma necessidade, por algo maior do que ele resolve. Então ele entrar na conversa. Ele resolve entrar na conversa para poder esclarecer a Jó, para poder convencer a Jó que Deus, né, para poder convencer a Jó que aquelas respostas vazias poderiam não ter sido bem aplicadas, mas que a resposta, ele teria como mostrar um caminho das respostas, já que ele cria, aquilo que ele pensava sobre o assunto, estava dentro dele ali, ele precisava, vamos dizer assim, expor. É importante porque esse jovem aqui, nesse capítulo, ele não vai abordar muita coisa, mas é só uma apresentação de um fato, e é o que a gente vai acompanhar ao longo dos capítulos seguintes, na voz, no falar de Eliú. Eliú quer colocar a sua opinião. E o que me deixa aqui de clareza é que às vezes, de fato, a gente está na nossa situação de vida, a gente vê as situações se sucedendo, e às vezes a gente tem a palavra do Senhor na nossa ponta da língua, no nosso coração, e a gente recolhe, a gente se omite. Não, então deixa aqui, inicialmente, por uma visão desse lado, que às vezes é necessário que a gente também fale, é necessário que a gente mostre nossas opiniões, é necessário que a gente testemunhe e, vamos dizer assim, ministre, leve a palavra do Senhor para corações que às vezes estão em sofrimento. A gente não deve se omitir. Vamos, ao longo dos devocionais seguintes, ver o que esse jovem vai trazer, se ele vai acrescentar alguma coisa que efetivamente é benéfica ou é poderosa. Eu, durante todos os devocionais, eu disse, apesar de certas visões teológicas sobre os amigos de Jó, eles trouxeram muitas verdades. O grande erro deles é aplicar a verdade sobre um princípio errado, sobre um princípio de pecado. Que eles sempre viam Jó recebendo a punição do Senhor, e não, de repente, recebendo um ato de misericórdia, um ato de transformação, um trabalhar, um propósito, um trabalhar de Deus, e sim um ato punitivo. E essa é a principal visão, que às vezes a gente olhar as pessoas em sofrimento, a gente acaba criando uma visão deturpada deles, que acaba, vamos dizer assim, fugindo do propósito real das coisas de Deus, tá bom? Então, a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, hoje é domingo, né? Mais um devocional, vamos dizer assim, finalizado, e que você possa despertar, ter interesse pela palavra de Deus, e principalmente ter interesse em ser filho de Deus. Não desperdice essas oportunidades que Deus tem te dado todos os dias da tua vida. Que Deus nos possa nos cuidar, meu irmão.